Marcelo Caldi, homem Bom dia, branco de meia pessoal. Bom idade, dia. ocupa o Bom centro da dia para tela, todos. É uma vestindo alegria estar camiseta aqui preta novamente com os falando sobre dizeres Dominguinhos. pequenos Hoje eu tô com obra escrito aqui em casa, então Montré vocês vão no ouvir alto à umas esquerda, pancadinhas, mas eu vou utilizando tentar aqui ficar fone de falando ouvido, para tendo ao tentar fundo a interromper sua aqui um pouco sala de esse som para estar com vocês. pequenos objetos Alegria de de estar aqui casa, novamente como falando quadros, sobre bolsas, Dominguinhos, sofá e fechando essa etc. semana de comemorações dos 80 anos de vida e obra de Dominguinhos. Hoje o tema é vida e obra. Queria falar um pouco do que aconteceu nessa semana. Na segunda-feira a gente teve... Na segunda-feira de manhã, a gente teve 10 horas da manhã, o Cancioneiro de Dominguinhos, a oficina. Na terça-feira de manhã, a gente teve o Forró Instrumental de Dominguinhos. Na quarta-feira, ontem, a gente teve Choro e Jazz de Dominguinhos. E hoje a gente fecha com Vida e Obra, que é mais ou menos um resumo de tudo que foi falado, mas eu vou tentar abordar um pouco mais dos aspectos pessoais da vida de Dominguinhos. Né, falar dos seus parceiros, falar da sua vida, como que ele veio parar no Rio de Janeiro, onde nasceu. Então, tudo isso vai ser abordado nessa oficina de hoje. Quero lembrar também, né, quero pedir primeiro desculpas aí pelo atraso, aqui eu estava tentando me entender por onde que eu ia conseguir fazer a transmissão para ter menos barulho aqui para vocês. E então, nos dias anteriores que fizemos entrevistas à noite, a gente teve, na segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, a gente teve a maior parceira do Dominguinhos, que é Anastácia. A Anastácia deu um depoimento maravilhoso sobre como conheceu o Dominguinhos, sobre as suas parcerias, sobre como que ela incentivou bastante o início da carreira de Dominguinhos, que Dominguinhos era muito tímido, gostava apenas de solar na sanfona, não queria cantar, achava sua voz feia, ele tinha certos pudores, né, de levar uma vida artística como cantor, né, como criador de canções, e a partir dessa parceria com a Anastácia, a vida dele deu uma outra guinada, né, foi para um outro caminho. Então a Anastácia falou bastante desses momentos, né, ali no final dos anos 60, quando eles se conheceram, e uma parceria muito prolífica, né, de mais de 250 filhos musicais aí, entre canções, temas instrumentais, foi uma parceria que gerou muitos frutos, né? Na terça-feira, às 7h30 da noite, a gente recebeu aqui o Kiko Horta. Kiko Horta, que é um dos sanfoneiros mais importantes aqui do Rio de Janeiro, um cara que toca sanfona também desde muito cedo e que teve em Dominguinhos uma das suas grandes referências, assim como Sivuca, Hermeto Pascoal, Oswaldinho, Luiz Gonzaga. Ele falou muito da relação de Dominguinhos com a obra dele. Achei muito interessante, muito bacana, assim, tudo que o Kiko trouxe da sua experiência com a cultura popular, com a sua experiência à frente do Cordão do Boitatá, que é um bloco de carnaval que existe há mais de 20 anos e que faz festa para 60 mil pessoas aqui durante o carnaval. Então o Kiko deu depoimentos muito lindos, emocionantes. Falou também de aspectos do Dominguinhos muito legais, das fusões que ele criou na sua obra, principalmente a partir de certos discos. Eu vou falar isso um pouco hoje também. E ontem a gente teve uma entrevista que também foi muito emocionante, que foi a entrevista com Targino Gondim. Targino Gondim é o autor de uma das pérolas do forró brasileiro dos últimos 20 anos, que é a música Esperando na Janela. Esperando na Janela foi tema do filme Eu, Tu, Eles, estrelado pela Regina Casé. O Targino também participou do filme e ela foi cantada por ninguém menos do que Gilberto Gil. É muito interessante porque a carreira do Targino se parece muito com a carreira do Dominguinhos, né? O Gilberto Gil foi quem impulsionou a carreira do Dominguinhos compositor, quando ele gravou lá em 1973 a música Eu Só Quero um Xodó, parceria do Dominguinhos com a Anastácia. E o mesmo Gilberto Gil, muitos anos depois, em 2001, grava uma música do Targino Gondim e assim o Targino alcançou um sucesso nacional. A música ganhou um Grammy em 2001, há 20 anos atrás. Depois, em 2004, ela foi a música mais tocada do ano.
Posteriormente, o Targino gravou muitos discos, DVDs, e ele também recebeu um prêmio de melhor cantor regional em 2010. Né? Então, assim, o Targino tem uma trajetória muito bonita como cantor, como criador de canções românticas, como sanfoneiro também arretado que ele é, né? Um sanfoneiro bem virtuoso. Então, foi muito legal ter esse papo com ele ontem. E o Targino também tem uma característica que me comove muito, né? Que me atrai muito, que é o fato dele ser um sanfoneiro empreendedor. Ele é um cara que teve a iniciativa de criar um festival de sanfona em Juazeiro da Bahia, onde ele mora. Ele teve a iniciativa de criar uma orquestra sanfônica do Vale do São Francisco, uma orquestra que durou pouco tempo, mas foi uma iniciativa muito legal. Depois ele criou um quinteto sanfônico com sanfoneiros da Bahia, que fizeram shows ali por muitos lugares do Brasil, em festivais e tal. Então, foi muito bacana o papo com ele. E hoje, a gente estava falando aqui que a gente encerra esse ciclo de oficinas agora, né, com a vida e obra de Dominguinhos. Eu vou tentar falar alguns aspectos que eu acho interessantes da vida dele, vou trazer alguns fatos históricos, né, coisas, depoimentos do próprio Dominguinhos. E à noite, às 7h30, vai ter uma entrevista comigo. E então eu vou falar um pouco da minha obra, dos discos que eu já gravei e da influência do Dominguinhos na minha vida, os meus poucos encontros com ele, minha oportunidade de gravar com ele, a oportunidade de dividir o palco com ele lá em Recife, há quase 10 anos atrás. Então vai ser muito bacana. Eu vou ser entrevistado pelo Fernando Gasparini, que é meu produtor, que é produtor cultural, que é jornalista, que é dono de pesquisas muito interessantes sobre a obra do Sivuca, do Luiz Gonzaga. Então a gente vai ter aí uma finalização hoje, né, com esses 4 artistas, eu incluído, que tiveram relação direta com a obra do Dominguinhos. Tá bom, gente? E aí, antes da gente começar o assunto Vida e Obra de Dominguinhos, mais uma vez pedir desculpas pelo atraso aqui, estava em obra aqui em cima, e aí eu estava meio com dificuldade de saber onde que eu ia fazer essa transmissão aqui da minha casa. Acabei encontrando aqui a varanda, que é bem iluminada, e espero que a transmissão esteja correndo tudo bem aí para vocês, tá? Um bom dia para o Luciano Porto, para o Paulo Cavalcante, para a Isabel, querida, lá de Petrópolis, Thaís Sodré, Kate Casano, diretamente da Filadélfia, Gustavo Alonso, lá, que mora lá em Recife, Thaís Sodré, beijão, querida, obrigado pela presença. A Tânia Viana, querida amiga, que faz parte de uma iniciativa tão legal que está rolando agora na pandemia, que é o Sextão do Forró. Tânia, você é demais, você tem um coração enorme. Glorinha Iose, um beijão para você, querida. Amanhã a gente tem aula. Vários dos meus alunos estão aqui, dos meus alunos dos cursos online, dos meus cursos presenciais, pessoal da Orquestra Sanfônica, pessoal da Sanfonata. É muita gente que gosta de sanfona aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e todo mundo certamente é fã, admirador e herdeiro da obra do Dominguinhos. Então, antes de começar a falar, quero lembrar vocês que tem alguns links aí embaixo dos vídeos, né, para o pessoal do YouTube, do Facebook, tem links aí embaixo que é o seguinte: o primeiro link é o link que está escrito assim, Marcelo Caldi vem tocar sanfona. Esse Vem Tocar Sanfona é o quê? É o meu livro virtual com 20 partituras de composições próprias escritas para sanfona. Então vocês podem entrar lá, vai ter uma página em que você coloca o seu nome, você coloca o seu melhor e-mail e você recebe no teu e-mail esse livro, totalmente gratuito, tá? Não tem que pagar nada. Você vai lá, faz o seu cadastrozinho rapidinho e você recebe dentro do teu e-mail o livro Vem Tocar Sanfona, que está bem bonitinho, tem uma pesquisa linda também do Fernando, um texto bonito de introdução, né? E nesses meus 40 anos, 20 anos de carreira já tocando sanfona, é um presente que eu estou dando para vocês, por iniciativa desse projeto que a gente está fazendo, dos 80 anos de Dominguinhos, né? Pela Lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E aí eu já deixo meu agradecimento para o pessoal aí da Secretaria de Cultura, da Lei Aldir Blanc, para o Fernando Gasparini, que também é um dos responsáveis pela criação desse projeto. E os outros links que estão aí são links
de 3 músicas que eu compus ao lado do Silvério Pontes e que são finalistas do concurso, de uma mostra virtual competitiva chamada Rio Choro. Então, vocês podem entrar nos links, vocês vão ouvir a música, né? São 3 músicas e elas são semifinalistas desse festival, dessa mostra. São 48 músicas semifinalistas e eu tenho 3 lá. Então, se vocês ouvirem e curtirem, deem aquele joinha no vídeo, porque a música é mais alcançada e cada joinha de vocês, cada curtida, representa um voto que quer dizer que tem uma votação popular, né? Quanto mais votos eu receber, quem sabe eu posso ultrapassar aí as outras músicas que estão com votos e receber um prêmio que está sendo distribuído. Tá? São várias premiações e uma delas é a premiação do voto popular. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês irem lá, ouvirem, curtirem, porque assim a música tem chances de receber esse prêmio, tá? Ao lado do Silvério Pontes, que é meu parceiro e compositor das 3 canções, tá bom? Gente, é muito assunto, muita coisa, oficinas, entrevistas, livro lançado, essa mostra competitiva, e vamos entrar aqui no assunto do dia, que é falar dos 80 anos de Dominguinhos. Hoje a gente vai, então, falar especialmente sobre a vida e a obra do nosso mestre sanfoneiro. Eu considero, assim, que o Dominguinhos, ele não é apenas um sucessor de Luiz Gonzaga. Ele passou a ser, após o falecimento de Luiz Gonzaga, ele passou a ser praticamente a nossa grande referência, né? Ele passou a ser o Luiz Gonzaga da sanfona para nós. Porque, assim, um cara que tem os sucessos que tem a carreira discográfica que ele tem, gravado pelos artistas que ele foi, né? É um cara que tinha, assim, uma bagagem, um estofo, uma quilometragem musical muito representativa dentro da história da sanfona brasileira, do forró brasileiro, mas também dentro da MPB, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, a importância dessa trajetória, né? Onde tudo começou, onde tudo foi parar, né? Onde é que essa trajetória foi indo, né? Dominguinhos veio morar no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, e todo o sucesso que ele foi alçando ao longo da carreira. Então vamos lá. Vida e obras de Dominguinhos. Dominguinhos nasceu com o nome José Domingos de Moraes, no dia 12 de fevereiro de 1941. Portanto, há 80 anos atrás. Por isso estamos comemorando nesse ano os 80 anos de Dominguinhos. Dominguinhos faleceu em São Paulo no dia 23 de julho de 2013, ou seja, há 8 anos atrás, né, foi o seu falecimento. Na verdade, o Dominguinhos saiu da cena musical no final de 2012. O último show que Dominguinhos realizou, se não me engano, foi no dia 13 de dezembro. Olha só que coisa emblemática, né? Foi durante as comemorações do centenário de Luiz Gonzaga. Em 2012, a gente comemorou os 100 anos de Luiz Gonzaga. Por acaso, eu estava em Recife, fazendo uma comemoração ao lado da Elba Ramalho, ao lado da Orquestra Sinfônica do Recife, tocando concertos de Sivuca, fazendo arranjos especiais para a orquestra com o repertório de Luiz Gonzaga. E o Dominguinhos estava em Exu, fazendo as homenagens ao lado do Daniel Gonzaga, ao lado de outros artistas. 2 dias depois, o Dominguinhos caiu definitivamente doente, foi internado, porque ele já estava lutando há muito tempo contra um câncer de pulmão, que já o assolava há mais de 6 anos. Né? Alguns médicos já tinham até desacreditado ele há anos antes, mas Dominguinhos era muito forte, né? Vinha resistindo. Mas nesse final de 2012, em dezembro, foi o momento em que ele realmente saiu de cena, e assim ele ficou até vir a falecer já em julho de 2013. Então, Dominguinhos começou a sua vida musical, vamos voltar lá para o início, né? Eu falei do início e do fim, mas Dominguinhos começou a sua vida musical com 8 anos de idade, tá? Ele tocava num trio junto com seus irmãos, chamado Os Três Pinguins. E é muito bonitinho, porque eles eram crianças, né? O Dominguinhos, criança, tinha o seu irmão Valdomiro, que tocava o melê, o Dominguinhos tocava pandeiro, tocava triângulo, ele tocava, o Valdamiro tocava o melê, que era um instrumento mais ou menos que faria a função da zabumba,
digamos assim. E o seu irmão mais velho, Moraes, era o irmão sanfoneiro. Por que era o irmão sanfoneiro? Porque na família, que era uma família muito grande, de vários irmãos, quem era o sanfoneiro da família? O pai. Nisso, a trajetória do Dominguinhos é muito parecida com a de Luiz Gonzaga, porque o pai do Dominguinhos, mestre Chicão, era sanfoneiro e era afinador de sanfonas, assim como Januário, pai de Gonzaga, também. Januário era sanfoneiro de sanfona de 8 baixos e era afinador, né, concertador, como eles chamavam, concertador e afinador de sanfonas. Então, o mestre Chicão tinha os seus instrumentos, tinha a sua pequena oficina dentro de casa, e os filhos ali já entrando pela música e tal, aquela coisa de família grande. Então, o Dominguinhos teve esse início de carreira musical dentro da família e tocando pandeiro, né? Ainda era muito pequeno para tocar sanfona e tal. E aí tem um depoimento que eu acho muito lindo do Dominguinhos, que é o seguinte: ele diz assim: eu me lembro que numa época de muita necessidade, a casa cheia de menino, de manhã cedo, sem ter um tostão para comprar um pão, a minha mãe ajeitou a sanfona no bisaco, vestiu os meninos com aquelas calças que mais pareciam uma colcha de retalhos, que ela mesma fazia, botou o melê, o pandeirinho dentro do bisaco, e nós saímos para tocar na feira. Ou seja, ele e os irmãos, a mãe levando, né? Eles eram pequenos. Então aí, minha mãe falou, pode tocar. Eu no pandeiro e meus irmãos Moraes na sanfona e Valdomiro no melê. Começamos e foi chovendo prata no chapeuzinho. Desse dia em diante, ninguém nunca mais passou necessidade. Então é muito bonita a história, né? Uma história de uma família grande, pobre, que às vezes não tinha nada, né, para botar na mesa, né? Às vezes vendia o almoço para pagar a janta. E aí os 3 meninos tocando, certamente as pessoas que passavam na feira se comoviam e depositavam ali as suas moedinhas, a sua prata, para pagar pelo trabalho daqueles meninos que estavam ali tocando, os 3 pinguins. Então, é muito bonito esse depoimento e é um dos poucos depoimentos do Dominguinhos sobre a sua infância. A gente tem depois outras histórias de quando eles tocaram alguns anos mais tarde, tocaram num hotel onde Luiz Gonzaga estava hospedado, e aí Luiz Gonzaga conheceu os meninos ainda crianças, e ele se encantou com aqueles meninos tocando, e ele disse assim, você, menino, quando um dia que você for ao Rio de Janeiro e você quiser me procurar, você me procura. Aquilo ficou na memória do Dominguinhos e ficou na memória da família por muitos anos, né? Então, Dominguinhos nunca esqueceu, e quando ele viajou para o Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele fez foi procurar o Rei do Baião, e assim que ele o encontrou, ele nunca mais largou, né? E o Luiz Gonzaga sempre esteve presente na sua vida. Então tem um outro depoimento que é muito legal do Dominguinhos, que ele fala assim: a primeira sanfona de respeito que eu ganhei me foi dada pelo mestre Luiz Gonzaga. Eu cheguei no Rio de Janeiro, num pau de arara, numa viagem de 11 dias. Meu pai foi comigo e meus irmãos na casa de Gonzaga e ele lembrou da gente na hora. Percebam que o Dominguinhos veio com a família toda nesse pau de arara, tá? Viagem de 11 dias do Nordeste até o Rio de Janeiro. Então Gonzaga disse assim: vocês são aqueles meninos de Garanhuns, eu lembro de vocês. Ele lembrou na hora e deu ao meu pai, mestre Chicão, uma sanfoninha vermelha. E foi com essa sanfona que eu fiz, em parceria com a Anastácia, Sanfona Sentida, em homenagem ao Rei do Baião. Olha que história linda, né? O incentivo e a importância de ter um cara ali, um mestre, né, oferecendo uma sanfona. Luiz Gonzaga parece que era muito generoso, ele não só dava instrumentos, como ele oferecia ajuda financeira mesmo, para quem lhe pedia e estava passando necessidade. Luiz Gonzaga tinha um olhar de muita generosidade para quem vinha com sinceridade lhe pedir, no momento de necessidade, que eu ajudasse, né? Então a família chegou, se instalou. A família, na verdade, quando veio para o Rio de Janeiro, veio atrás desse tal irmão Moraes, que já tinha vindo morar no Rio. Então eles se instalaram no bairro de Nilópolis. Parece que o Luiz Gonzaga, nessa época, morava no Meier. Então eles foram até a casa do Gonzaga.
O Luiz Gonzaga lembrou deles na hora e ofereceu essa sanfoninha vermelha. Provavelmente era uma sanfona muito melhor do que a sanfona que o Dominguinhos já teve. E assim ele se sentiu muito agraciado, honrado e nunca mais largou do pé do Luiz Gonzaga. As influências do Dominguinhos, conforme eu já relatei aqui nas outras oficinas, ao longo desses 3 dias que passaram, são muitas, né? A sua quilometragem pelas estradas do Brasil era enorme e a sua quilometragem musical era muito extensa. Ele conhecia todo o repertório de forró na palma da mão, ele acompanhava qualquer cantor, qualquer pessoa, em qualquer tonalidade, de qualquer maneira, né? Ele tinha essa coisa fenomenal, né? Que era uma musicalidade e um estudo mesmo, né? Porque apesar dele ser autodidata, o Dominguinhos era um cara que tocava sanfona todos os dias. Ele pegava e tocava, improvisava, criava e estudava e repetia. Ele era um cara que estava ali praticando 24 horas por dia, enquanto ele podia, né? Vou seguir aqui, eu queria dar mais um bom dia aqui para Júlia Hauser, para Maria das Graças, querida Graça. Depois indica algumas fontes para a gente estudar e conhecer mais a vida do Dominguinhos. Tá bom, Lucas, depois eu indico alguma coisa aí. Tem muita coisa na internet, né? Da onde eu também tirei a maioria das minhas pesquisas. Bom, eu estava falando que o Dominguinhos tinha uma quilometragem enorme, né? Dentro do ambiente do forró, especialmente. E ele, desde garoto, ele acompanhou não só o Luiz Gonzaga, como outros artistas. E ele acompanhou não só tocando nas noites, e nos forróis, e nas viagens e turnês, mas também gravando. Ele gravou com Jackson do Pandeiro, com a Anastácia, mas ele também tocou em turnês dentro e fora do país com a Gal Costa, com o Gilberto Gil, com a Nara Leão, com vários artistas que tiveram uma importância grande no cenário do forró e da MPB. Tá? Além disso, nos anos 60 e 70, o Dominguinhos não só passou a tocar e gravar com outros artistas, como ele também passou a tocar nas boates noturnas do Rio de Janeiro. E isso deu a ele um estofo, uma experiência. Essa quilometragem que eu falei aí para vocês, não foi só uma quilometragem dentro do forró, foi uma quilometragem também dentro de outros estilos musicais. Entre eles a bossa nova, os boleros, a música estrangeira, a jovem guarda, o jazz. Tudo isso ele tinha que fazer, principalmente após 1958, quando do começo da bossa nova, Dominguinhos teve que se adaptar, né? O forró passou a não ser mais a música da moda, né? Porque o Luiz Gonzaga fez um sucesso enorme ali dos anos 40 até o fim dos anos 50. A partir de 58, com a ascensão do João Gilberto e da música da bossa nova, a música deu uma transformada, né? Veio aquela sonoridade diferente, violão, um cantinho, um violão, né? As gravações com voz pequena, com sonoridade de baixo acústico, de bateria, de piano. A sanfona passou a ser aquele instrumento démodé, aquele instrumento que as pessoas achavam que soava como antigo. Então, o que aconteceu com os instrumentistas nessa época? O Sivuca, por exemplo, saiu do país. O Luiz Gonzaga falou assim, minha carreira acabou. Eu agora não vou mais ficar aqui nos centros urbanos, eu vou começar a viajar pelo país. E o Dominguinhos, que tinha recém-chegado aqui no Sudeste, no Sul Maravilha, teve que se adaptar àquela realidade, mas ele, enfim, gravava com esses artistas, tocava nas boates, ele corria a vida dele da maneira como ele podia. Como ele era muito, muito, muito bom músico, todo mundo queria tocar com ele, né? Então ele teve essa vantagem de ter um talento e uma dedicação muito grandes. Mas foi um cara que ralou muito, né? É um cara que tem depoimentos que ele diz assim, eu tocava nas boates, às vezes de 10, 11 horas da noite até as 4 da manhã, imagina isso. Sanfona, de 10 da noite às 4 da manhã. Terminava o show, ele ia para outra boate, para dar canja, para saber, né, quem é que estava tocando, quem é que estava aparecendo, o que estava acontecendo, que músico novo apareceu ali. A gente não tinha internet, mal tinha televisão, né? O rádio ainda era um meio de comunicação em que era mais difundida a música, então eles precisavam se conhecer, estar juntos, né? Deixa eu passar só esse avião aí. Então, esse foi o início de carreira do Dominguinhos aqui no Sul Maravilha, né? Em São Paulo, o seu lugar preferido era a casa noturna do grande sanfoneiro também de Oito Baixos, chamado
Pedro Sertanejo. O Pedro Sertanejo é ninguém menos do que o pai do Oswaldinho, um cara que tinha uma casa noturna, que tinha programas de rádio, ele era radialista, né? Ele era artista, tinha a carreira dele como sanfoneiro, e ele ainda era chefe de gravadora, né? Ele estava ali selecionando os artistas que iam gravar pela gravadora Cantagalo. E assim ele deu oportunidade para muitos artistas de forró. Poucos foram os artistas de forró que não gravaram pela Cantagalo, tá? Poucos são os artistas que não gravaram pela Cantagalo, é isso mesmo que eu falei. Então, assim, Dominguinhos teve a sua primeira oportunidade discográfica em 1964, com o disco Fim de Festa, pela gravadora Cantagalo, por causa do Pedro Sertanejo. E ali ele gravou 3 discos em sequência. Fim de Festa, em 64, Cheinho de Molho, em 65, e 13 de Dezembro, em 66. Curioso é dizer que, assim como a carreira lá do Luiz Gonzaga, lá nos anos 40, os primeiros 3 discos do Dominguinhos são, em essência, discos instrumentais, tá? Isso é muito legal de ver porque o Gonzagão lá atrás, nos anos 40, quando ele começou a carreira dele, começou acompanhando outros artistas e tal, os donos de gravadora gostaram muito e passaram a chamar ele para fazer gravações solando. Então, Luiz Gonzaga também compôs uma série de músicas instrumentais e tal, e teve uma carreira discográfica como sanfoneiro instrumentista entre 41 e 46. Olha só, são 41, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 anos gravando como sanfoneiro acompanhador, como sanfoneiro solista, antes de ser o Gonzaga cantor e compositor desses sucessos que a gente conhece hoje. Então, Dominguinhos, até nisso, tem uma trajetória parecida com a trajetória de Luiz Gonzaga. E alguns anos antes dessa carreira discográfica de Dominguinhos, ali em 64, lá em 1957 até 58, um ano mais ou menos que durou, o Dominguinhos participou, né, integrou a primeira formação do trio nordestino que existe até hoje, né? O trio nordestino teve diversas formações depois da saída de Dominguinhos, entre eles o sanfoneiro Genaro, né, vários cantores importantes, né, ao longo desses mais de 60 anos aí de trio nordestino, houve várias formações e o trio está aí vivo até hoje, né? E a primeira formação dele foi com o Mildinho e o Zito Borborema, que participavam também dos shows do Luiz Gonzaga. Eles estavam tocando com o Luiz Gonzaga, um dia eles saíram e resolveram criar o trio nordestino. Então o Dominguinhos teve uma pequena passagem ali pelo trio, e é muito legal também saber disso, né? Que o Dominguinhos também é uma mola, é uma matriz também de vários sanfoneiros herdeiros, né? Nós somos herdeiros de Gonzaga, mas também somos herdeiros de Sivuca, de Dominguinhos, de Chiquinho do Acordeon, né? Tem uma história muito extensa desde os anos 40 até aqui. Uma outra curiosidade é o seguinte, Mildinho e Zito Borborema, né? O Dominguinhos gravou a música do Zito Borborema, eu até já transcrevi alguma coisa, e ele tem um chorinho pro Mildinho, chamado Chorinho pro Mildinho, que é um choro lindo. Eu até toquei aqui ontem, na oficina de ontem, esse Chorinho pro Mildinho, que é uma música que eu sou apaixonado. Então, certamente foram amigos que ele levou para a vida inteira, né? Depois da sua primeira passagem discográfica pela Cantagalo, em 67, o Dominguinhos se juntou novamente a Luiz Gonzaga para viajar por meses e meses a fio, em turnês que duravam, às vezes semanas, às vezes meses pelo Nordeste. Então, assim, ele foi descobrindo, né, todas as pequenas cidades, foi conhecendo as estradas, e é muito interessante porque é a partir de 67 que ele conhece a Anastácia, que vira a sua maior parceira, né, futuramente. E ele acaba compondo com ela aproximadamente 300 canções, tá? São mais de 250. Eu, na verdade, pelo livro que eu li da Anastácia, estava escrito lá 211, mas o livro já é antigo, e ela disse que ela tinha muito material gravado dele ainda, inédito, e ela seguiu fazendo essas músicas, então hoje ela já sabe que o levantamento é de mais de 250 e que está próximo de 300. Então, imagina só, né? Uma união de 11 anos que eles tiveram como casal, que gerou esses frutos musicais todos,
e que Dominguinhos gravava aquelas fitas, gravava, e que até hoje os parceiros têm fitas por aí, ainda hoje aparecem músicas inéditas do Dominguinhos em parceria com esses caras que estão ali ouvindo e compondo. Então a Anastácia teve uma fase muito prolífica, né? Uma fase de muita criatividade ao lado de Dominguinhos nesses 11 anos e depois, posteriormente, ainda seguiu fazendo coisas. A partir dos anos 70 é que a carreira de Dominguinhos começa a dar uma guinada nesse sentido da criação das canções. Porque os primeiros discos, como eu disse, em essência são instrumentais. Né? A partir dessa união com a Anastácia fala, Dominguinhos, você canta tão bem, por que você não passa a cantar suas músicas? Por que você não cria outras atitudes diante do seu público? Ela dizia que o Dominguinhos era muito tímido, não falava quase nada, era um cara totalmente... Pegava na sanfona, ele conhecia a sanfona de cima a baixo, mas ele não conseguia olhar nos olhos do seu público de tamanha timidez que ele tinha, né, do artista. Ele olhava para o chão, assim, ficava tocando, as pessoas se encantavam com ele, mas ele, no quesito comunicação, ele deixava a desejar. Então ela era uma pessoa que incentivou muito o Dominguinhos a cantar, a se reconhecer como cantor, como cancioneiro, e assim ele fez a partir de 1975, mais ou menos, quando o Dominguinhos passa a gravar discos em que a maioria das músicas se apresentam como canções, é que eu acho muito interessante, porque é uma nova guinada na carreira musical do Dominguinhos. Então, imagina só, o Dominguinhos ali no final dos anos 60, ainda instrumentista, tímido, ainda sem alcançar um grande sucesso, né, apesar de todos reconhecerem nele aquele músico espetacular, fenomenal que ele era, né, ele passa, a partir da parceria com a Anastácia e com alguns outros parceiros pontuais, ele passa a ser gravado pelos artistas mais importantes do forró e da MPB. Né? Então eu vou enumerar alguns aqui, não vou falar em ordem cronológica, não, né? Vou falar dos anos 70 para cá. Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, Gilberto Gil, Gal Costa, Elba Ramalho, Emílio Santiago, Nana Caymmi, Maria Bethânia, Fagner, Yamando Costa, Dominguinhos, artistas estrangeiros. Segundo a Anastácia, existem mais de 400 gravações da música Eu Só Quero um Xodó. Letras em italiano, francês, espanhol, japonês, inglês. Olha que loucura, né? Aonde chega, você faz uma música e você não tem ideia de onde aquilo vai chegar, né? Isso eu acho realmente impressionante. Isso é o que todo compositor quer, né? Ter as suas músicas tocadas, interpretadas e com novas leituras, né? Isso eu acho muito, muito bonito, assim, da carreira deles. E é muito legal porque o Dominguinhos sanfoneiro nunca deixou de ser aquele sanfoneiro bonzão, aquele sanfoneiro que estava investindo em seguir compondo seus temas instrumentais, compor seus choros, seus forróis, suas valsas. Então, os artistas sanfoneiros também continuaram gravando Dominguinhos. É o caso do Abdias, do Negrão dos Oito Baixos, do Zé Calixto, do Luizinho Calixto, do Gerson Filho, do Genaro, do Sivuca, do Oswaldinho. Então, assim, todos esses sanfoneiros importantes da história da música brasileira gravaram música do Dominguinhos. Tinham em Dominguinhos, assim, o cara, referência da sanfona brasileira, Dominguinhos. O nosso querido José Domingos de Moraes, quando ele veio para o Rio de Janeiro, ele ainda tinha um apelido que era um apelido muito carinhoso, aqueles apelidos de família, né? Neném do acordeon. E foi Luiz Gonzaga quem o rebatizou, quem trouxe esse nome Dominguinhos para a boca do povo. Olha só que interessante. Olha o depoimento do Dominguinhos. Ó. Eu tinha 16 anos e estava na minha primeira gravação com Luiz Gonzaga, no estúdio da RCA, no Rio de Janeiro, em 1957. E Luiz Gonzaga disse, ô neném, pega a sanfona aí. Eu era o neném. E aí ele falou assim, olha, esse negócio de neném é apelido que mãe bota na gente. Não é nome de artista, não. Já que você tem Domingos no nome, bota Dominguinhos. Aí você ainda faz uma homenagem ao Domingos Ambrósio, lá de Juiz de Fora, que foi o meu mestre de acordeon.
e então eu virei Dominguinhos. É muito interessante isso, né? Olha que coincidência, cara. Domingos não é um nome muito difundido, talvez no Nordeste sim, né? Não sei se tanto aqui, ou talvez naquele tempo fosse mais difundido, né? Domingos. Mas o professor de Luiz Gonzaga, antes dele vir morar no Rio de Janeiro, quando ele ainda participava da sua legião do Exército, Luiz Gonzaga se instalou em Juiz de Fora e teve um professor de sanfona chamado Domingos Ambrósio, mineiro, né? Estavam em Juiz de Fora. Luiz Gonzaga teve as suas lições ali na sanfona de 120 baixos, e aí por causa desse cara, dessa inspiração, veio na cabeça dele de apelidar o nosso neném do acordeão de Dominguinhos. E depois disso, o Luiz Gonzaga vai à imprensa e diz assim, olha, esse cara aqui, Dominguinhos, é o meu herdeiro musical. Né? Então, imagina, né, que honra, que legado, né, que peso que o Dominguinhos teve que carregar nas costas, além da sanfona, de ser o verdadeiro herdeiro de Luiz Gonzaga. Então, é muito legal isso, né, de ver assim essa história, essa trajetória, né, do menino José Domingos, que vira neném, que vira Dominguinhos, que grava os seus primeiros discos, né, que vem para o Rio de Janeiro, procura Luiz Gonzaga, cola nele, começa a gravar com ele com 16 anos, é eleito seu herdeiro musical. Em 1964 tem a primeira oportunidade de começar a gravar as suas músicas, né, discografia lá pela Cantagalo do Pedro Sertanejo. Ele recebeu a ajuda de muita gente, né? A partir dos anos 60, então, ele começa a sua carreira discográfica. A partir da parceria com a Anastácia, ele começa a ter a coragem de enfrentar a sua timidez, vencer a sua timidez e passa a cantar nos seus shows, passa a dividir os shows com a Anastácia, até porque a Anastácia fala assim, nossa, os shows que queriam que a gente fizesse, ela chamou o Dominguinhos para tocar com ela, porque ele era muito bom. A partir dos shows que eles faziam juntos, os contratantes queriam que eles cantassem 2, 3 horas, e ela não aguentava, ela falava, cara, minha voz não vai dar. Falei, Dominguinhos, eu preciso que você me ajude, que você cante também. Não só que eu quero que você cante, que você canta bem, mas eu preciso dividir o show com alguém. Então o Dominguinhos fazia a primeira parte do show, abria, cantava, e assim ele foi treinando, foi se ambientando, foi gostando, e passou a virar o cantor Dominguinhos também, que todo mundo adora, que tem uma voz linda, e ele achava a voz feia, hein? Então, a partir do disco Tempo Menino, só lá em 76, e do disco Oi Lá Vou Eu, de 77, é que o Dominguinhos adota um tipo de sonoridade bem mais diferente, uma sonoridade que vai diferenciando ele mais daquela era em que ele tocava lá com Gonzaga. Além de cantar a maioria dos temas que estão nesses discos, a sua experiência com Gilberto Gil, com a Gal Costa, especialmente com o tropicalismo, né, com aqueles cantores que passam a reverenciar o Brasil com toda a sua pluralidade, né? Vamos aceitar a bossa nova, vamos aceitar a guitarra elétrica, né, as influências estrangeiras, vamos aceitar o Luiz Gonzaga, vamos aceitar a influência lá atrás do Noel Rosa. Os tropicalistas fazem daquilo tudo um grande caldeirão cultural a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70. E o Dominguinhos estava ali, tocando com Gil, tocando com a Gal, né, ambientado nesse lugar. Então, com essa experiência, o Dominguinhos passa a ter esses músicos incríveis que tocavam também com esses artistas para lhe acompanhar nos seus discos. Então é o caso de Toninho Horta, na guitarra, Hermeto Pascoal no piano, nas flautas, nos arranjos, o João Donato, que era, né, bossanovista também, que tocava piano, teclados, o Hamilton Godoy, que era um grande maestro, arranjador, o Luizão Maia no baixo. Ele tinha uma trupe de músicos que gravavam com todos os artistas. Esses mesmos caras gravavam com Edu Lobo, com o Chico Buarque, com o Caetano Veloso, com o Gilberto Gil, sabe? Era a mesma patota, com a Elis Regina, né? Com a Gal Costa, com a Maria Bethânia, com a Nara Leão, com a Nana Caymmi. Então, essa mesma galera, que eram os grandes músicos, tocava ali nos discos do Dominguinhos. E isso deu uma transformada na sonoridade dele, fez com que a sonoridade dele passasse a ser mais moderna. Isso até foi uma coisa que quem me alertou foi o Kiko, na entrevista que a gente fez na terça-feira. Achei muito interessante essa visão dele, eu passei a perceber isso também. Essa sonoridade dá mais uma guinada na carreira dele, né?
a gente vinha falando aí da discografia, passou a cantar e tal, e essa sonoridade também deu um outro caminho aí para a carreira do Dominguinhos. É interessante ressaltar que o Dominguinhos seguiu uma carreira discográfica com as canções, mas sempre preservando esse lado solista, tá? Ou seja, em praticamente todos os discos, até o final da sua vida, o Dominguinhos seguiu gravando temas instrumentais, tá? Em alguns ele gravava uma média de 12 a 13 músicas, ali ainda nos anos 70, início dos anos 80, eram discos de 12, 13 músicas, de canções, mas ele em alguns ainda tem 3, 4 temas instrumentais, ou seja, 30% do disco, do LP, ainda era de música instrumental. Olha só que interessante. Choros, os forróis, estavam muito presentes ali, e eram forróis invocados, viu? Não era coisa simples, não. Eram coisas muito boas. Mais ou menos uns 30% do disco, como eu falei. A partir dos anos 80, isso muda um pouco mais, até porque o Dominguinhos amplia muito as suas parcerias. Ele começa a ter parcerias, né? Os parceiros são tantos que ele começa a gravar menos temas instrumentais. Mas mesmo assim ele mantém a tradição de gravar no mínimo 1 a 2 temas instrumentais por disco, dos anos 80 para cá, tá? Dominguinhos tem mais de 40 trabalhos de carreira entre discos, LPs, CDs e DVDs, tá? São quase 50 anos de carreira discográfica, se a gente pensar de 54 até 2011, mais ou menos, quando foi lançado o disco Iluminado. Ainda teve trabalhos posteriores que foram lançados, né, com o Chico Bezerra em 2013, mas o Dominguinhos já não estava mais tocando, né, tinha sido gravado alguns anos antes e foi lançado depois, né, após o falecimento. E também, se a gente considerar que ele gravou com Luiz Gonzaga com 16 anos, ou seja, em 1957, são mais de 50 anos de carreira discográfica, né? Ele gravou discos instrumentais, discos cantados, discos em homenagem a Luiz Gonzaga, discos instrumentais, em homenagem ao choro, disco hindu, disco com banda, disco com orquestra, discos de estúdio, discos ao vivo. É uma gama de possibilidades de se ouvir o Dominguinhos, como que ele concebia no estúdio, como que ele concebia com uma sonoridade mais popular, como que ele concebia com a sonoridade mais moderna. Assim, tem muita coisa que variou ao longo desses anos que dá para a gente ouvir, que é bem legal, né? E existe, felizmente, muito material na internet ainda para ser pesquisado, e a gente ainda sabe, eu também sei, que existe muito, muito, muito material do Dominguinhos que está inédito. Das fitas, famosas fitas que ele gravava, que ele dedicava aos parceiros. Ele ligava o gravador assim, começava a tocar, no final ele dizia, olha, essas músicas aqui eu acabei de compor aqui, estou mandando para você, Anastácia. Aí gravava, o Targino Gondim falou isso ontem, que ele tem fitas inéditas do Dominguinhos. Então, assim, ele tem lá, o Dominguinhos falou, termina essas músicas aí, faz a letra e tal. E o Targino falou, eu fiquei tão travado de seguir nesse trabalho, porque as músicas são tão boas. Eu falei, caramba, que responsabilidade colocar letra nas músicas do Dominguinhos, né? Então o Targino foi um dos que me provou, assim como a Anastácia falou que tem também material do Dominguinhos lá, material inédito, e quem sabe um dia a gente ainda vai ouvir mais de, assim, quase 10 anos após o falecimento do Dominguinhos, a gente ainda vai vir aí emergir muita música inédita dele. Existem dois filmes, muito bonitos, com Dominguinhos capitaneando a narração, que são Dominguinhos Canta e Conta Gonzaga, dirigido pelo Wagner Malagrini. Muito legal esse filme, com foco na obra de Luiz Gonzaga, né, toda a herança que ele recebeu do Gonzaga. Tem participações maravilhosas do Patativa da Sarelli, entrevista músicos que tocaram, pessoas da família do Gonzaga que ainda estavam vivas na época. Tem um outro filme que é O Milagre de Santa Luzia, dirigido pelo Sérgio Rosenblit, que parece que é a primeira direção, né, desse Sérgio Rosenblit, que depois veio a ser um diretor bem conhecido, né? São 2 documentários, e esse Milagre de Santa Luzia foi tão difundido que ele posteriormente virou uma longa série
em que o sanfoneiro entrevista os colegas de fole por todo o Brasil. Então ele vai para o Pantanal, vai para o Sul, vai para São Paulo, vem para o Rio de Janeiro, vai para o Nordeste, e ele entrevista sanfoneiros em todas as regiões, sanfoneiros selecionados por ele, e tudo com o Dominguinhos ali, passeando de carro, né, viajando de carro, porque ele não pegava avião de jeito nenhum. Isso é uma curiosidade muito interessante, porque o Dominguinhos ele até viajou para a Europa com a Gal, mas ele tomou um pânico de avião. Ele passou a não ter mais carreira internacional a partir dos anos 70, porque ele não queria viajar de avião de jeito nenhum. Ele achava mais seguro ir de carro até os lugares. Às vezes ele demorava, ia fazer um show no Ceará, ele tinha que sair com 2, 3 dias de antecedência de São Paulo. Ele mesmo gostava de dirigir, assim como ele dirigiu aquele carro famoso chamado Rural, para o Luiz Gonzaga. Ele era o sanfoneiro e o motorista do Luiz Gonzaga. Ele era também o seu próprio motorista do seu trabalho. Ele ia com toda a calma do mundo, saía dias antes, para poder fazer as suas turnês e cumprir os seus trajetos pelo Brasil afora. E acho que isso aí também é uma herança gonzaguiana, né? E aí o terceiro documentário, que não é narrado pelo Dominguinhos, mas é um documentário muito legal, dirigido pelo Eduardo Nazarian, Joaquim Castro e a cantora Mariana Aidar. Essa Mariana Aidar aí que a gente conhece mesmo, que canta muito Dominguinhos, que canta muito forró, cantora de São Paulo. E o documentário se chama Dominguinhos, de 2014. Eu tive a oportunidade de ver no cinema na época que foi lançado, e realmente é muito emocionante. Logo após o falecimento deles, eles reuniram muito material que estava inédito, Dominguinhos fazendo show com a Orquestra Jazz Sinfônica em São Paulo. Coisas lindas, maravilhosas, assim, e é um material muito precioso também, que vale a pena correr atrás de ver. Então, vamos falar um pouquinho de coisas pontuais, assim, mas não menos importantes, né, da trajetória e da vida do Dominguinhos. Olha aí que tem mais gente dando oi aí, ó. Norma Viana, Dominguinhos é um fenômeno, é verdade. Marcela Coelho, beijão para você. Luciene Rodrigues, um beijo. Paulo Cavalcante, querido amigo. Rosinei, um beijão. Rafael César. Minga Cavalcante, um beijo, querida. Eduarda Serra, bom dia para você. Deixem aí seus comentários, deixa aquele joinha no vídeo também, dá aquela curtida, tá bom? Tanto no Facebook, quem estiver acompanhando pelo YouTube também. Lembra de dar uma curtida no vídeo, que assim ele é alcançado por mais pessoas. Quem puder também compartilhar o vídeo, eu agradeço, viu? Beijão para todo mundo aí. Vamos seguir aqui, que estamos quase acabando, tá? Nossa última oficina do dia, em homenagem aos 80 anos de Dominguinhos completos esse ano. Estou muito feliz de fazer essa imersão na obra do Dominguinhos, né? E agora poder falar um pouco da vida e da obra também. É bom que organiza a cabeça aqui. Eu tive que dar uma boa pesquisada nos materiais para poder contar aqui para vocês um pouco, resumidamente, como que é essa vida tão maravilhosa e tão musical de Dominguinhos. Estamos quase acabando. Os seus maiores sucessos são Eu Só Quero um Xodó, que projetou a sua dupla com a Anastácia, né? E ela foi gravada... Por que ela alcançou um sucesso nacional? Porque ela foi gravada pelo Gilberto Gil no ano de 1973 e ela entrou nas paradas de sucesso, né? Eles foram muito agraciados por causa dessa gravação do Gil, como até eu já falei aqui antes. Tem também o sucesso do Lamento Sertanejo, que é outra parceria do Dominguinhos, quer dizer, que é uma parceria do Dominguinhos com Gilberto Gil. Tem a música Abrir a Porta, muito conhecida também, parceria de Dominguinhos e Gil. Tem a Sanfona Sentida, parceria de Dominguinhos com Anastácia. Tem De Volta para Aconchego, Gostoso Demais, Isso Aqui Tá Bom Demais. As 3 parcerias feitas com o compositor Nando Cordel, que é um compositor nordestino maravilhoso. A gente tem também o Pedras que Cantam, parceria com Fausto Nilo, que é também outro grande compositor, letrista cearense. Temos também a música Quem Me Levará Sou Eu, parceria com Manduca, que fez um grande sucesso na voz do Fagner. São muitos sucessos aí de Dominguinhos. O Pedras que Cantam, inclusive, ele foi, se não me engano, sucesso naquela novela do o Rock Santeiro, que foi uma das novelas mais importantes dos anos 80, e estava lá. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar.
É muito lindo, né? Esses versos do Fausto Nilo são muito assertivos, né? Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. Então é isso aí, né? O Dominguinhos, autor de inúmeros sucessos, assim, coisas maravilhosas. Seus parceiros musicais são extensos, né? A gente pode lembrar aí Anastácia, Gilberto Gil, que eu já falei, Chico Buarque, com quem ele tem 2 parcerias, Djavan, com quem ele tem o Retrato da Vida, uma parceria, Alceu Valença, Gonzaguinha, o Fausto Nilo, o Nando Cordel, o Manduca, tem um trio de irmãos, ó, Climério, Clésio, Clodô, eles são piauienses. Tem a Guadalupe, que também foi sua esposa, que também é parceira de várias músicas e canções. Tem o Capinã, tem o Renato Teixeira, ó, tem o Toinho Alves, tem o Abel Silva, é muita gente, né? E entre aqueles intérpretes, poxa, eu posso citar aí, ó, o Emílio Santiago, posso citar a Nana Caymmi, a Maria Bethânia, a Nara Leão, né? Tem muitos artistas importantes que gravaram Dominguinhos, assim, que foram fundamentais, né, para que ele fosse se tornando esse Dominguinhos um integrante ali ao lado desses grandes nomes da MPB. Certo? Algumas pequenas curiosidades para a gente ir terminando. Eu adoro falar essas curiosidades, que eu acho que tem histórias assim engraçadas, né? Parece que tem uma história que é o seguinte, que o Gilberto Gil foi apresentar o reggae de Bob Marley para o Dominguinhos. E aí o Dominguinhos ouviu e falou, pô, legal, bonito, né? Simples, né? Aquela coisa, o Dominguinhos era um cara de muito poucas palavras, né? E aí Dominguinhos gostou do Bob Marley? Falou, esse reggae, né? Muito legal. Isso aí não passa de um shotzinho metido a besta, né? Um shotzinho metido a besta. E é muito interessante essa visão do Dominguinhos, porque a partir dos anos 90, o shot ele ganha muito essa roupagem com os novos artistas, né, com os artistas que foram aparecendo, a partir dos anos 90, 2000, ele ganha muito essa fusão com o reggae. Né? O uso de guitarras, o uso de outros instrumentos, alguns elementos percussivos. O shot passa a ser tocado com um swing mais parecido com o reggae. Então, não que não houvesse sido feito lá nos anos 70, 80, mas a partir dos anos 2000 isso virou uma tônica. Assim, o shot passou a ser tocado dessa maneira. Né? Não era mais aquele shot mais quadradinho, como ele começou lá com Luiz Gonzaga, com o próprio Dominguinhos e outros compositores. Então tem essa história aí do Dominguinhos entendendo como é que era o reggae. E aí, bom, a outra curiosidade, eu até já falei aqui nas oficinas, que é a facilidade do Dominguinhos de compor. O Dominguinhos, a Anastácia falou muito sobre isso, o Targino falou sobre isso, todos os seus parceiros falam sobre isso, que o Dominguinhos era um cara que sentava e compunha as músicas na hora. Ele não era um cara de ficar burilando, procurando a melhor harmonia, procurando o melhor caminho melódico, não, ele já tinha aquilo na cabeça e saía quase que improvisado, instantâneo e improvisado. Imagina você fazer aquele miojo ali de 3 minutos, botou o macarrão ali, pum, água quente, está pronto. Era assim que saíam as músicas do Dominguinhos. Em 3 minutos ele compunha uma música. Só que já gravando. Ou seja, ele já deixava a música registrada, ainda bem, né? E os parceiros todos, a maioria desses parceiros tem fitas antigas lá, guardadas consigo, ou seja, tem um material de Dominguinhos, se ele tem quase 500 canções hoje, talvez existam mais 100, 200 perdidas por aí. Perdidas não, achadas, né? Porque está na mão dos parceiros, das pessoas certas. Mas é muito interessante porque eu acho que ainda vai vir à tona aí ao longo dos anos muita música do Dominguinhos que a gente não conhece ou não teve oportunidade de conhecer, porque ele gravou ali de cara. E o mais legal é o seguinte, tem 2 histórias a respeito das fitas que eu acho interessantes. Uma, a Anastácia contou, que é quando eles se separaram depois de 11 anos, ela tinha uma caixa com mais de 60 fitas gravadas dele. Ela pegou todas as caixas, muito magoada, muito chateada com o que havia acontecido com a separação, porque ela o amava muito. Ela perdeu a cabeça e atirou fogo em todas as fitas. Pegou a peixeira ali, pá, 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 bateu em tudo e queimou tudo. E algum tempo depois ela, ai meu Deus, eu não acredito que fiz isso.
queimou um acervo, um material histórico, né? Um material que seria muito precioso, né? Quando ela recuperasse a sua sanidade ali depois daquele momento, daquele ímpeto de raiva, né? Mas o Dominguinhos era tão desapegado que ele nem lembrava das músicas. É muito interessante pensar isso, porque o Dominguinhos, ele realmente ele tinha essa verve do criador, criava como se estivesse tomando banho, como se estivesse as mãos, tomando um copo d'água. Ele estava criando melodias e aquilo não o magoou de nenhuma maneira, né? Ele deixava mesmo as fitas com as pessoas. Ele disse até, tem uma história com o Chico Buarque, que ele deixou umas fitas com o Chico Buarque, e o Chico Buarque parece que demorou 15 anos para fazer uma música e 20 anos para fazer outra. 15 anos para fazer o Tantas Palavras, 20 anos para fazer o Shot de Navegação. E quando o Chico falou, Dominguinhos, terminei aquela música, o Dominguinhos, que música? Nem me lembro que música que é. O Chico teve que ensinar de novo a música para ele se lembrar, né? Teve que mostrar na fita, ouve aí como é que é. E aí o Dominguinhos se lembrou como era. Mas ele era muito desapegado, né? E é muito legal saber que essas fitas estão rolando por aí. Então, a outra curiosidade é saber que ele tem aproximadamente 500 músicas espalhadas por aí, entre esses parceiros todos que eu falei, muitas que já foram cantadas e interpretadas por grandes artistas, muitas outras pérolas que foram interpretadas que estão em discos mais obscuros, de artistas que nunca... que não tiveram, talvez, uma projeção tão grande quanto esses outros que eu citei, mas, assim, fato é que Dominguinhos era um autor de melodias e composições maravilhosas. Mesmo as músicas que a gente ouve, que são lado B, a gente pode ouvir com aquele ouvido aberto, que a gente vai ver que são preciosas, são lindas, são bem elaboradas, e é tudo muito intuitivo, né? Muito criativo. A última coisa, né, que é o último recado que eu quero deixar para vocês é que existem ainda muito poucos trabalhos escritos, tanto em termos de biografia, quanto em termos de registro de partituras das músicas do Dominguinhos, né? A gente sabe que existem alguns poucos songbooks com alguns sucessos e tal, alguns registros em livros, né? O Fole Roncou, o livro da Anastácia, com alguns capítulos pequenos sobre a obra de Dominguinhos, mas a gente não tem ainda uma biografia completa do Dominguinhos. E essa história que eu falei, né, de songbook, né, o cancioneiro. Até porque, imagina, um cara que compôs 500 músicas, não dá para fazer tudo num livro só, né? No mínimo, eu acredito que para você fazer 500 músicas em forma de partitura, teria que ter aí talvez uns 5 a 10 livros, né? Então, imagina a gente ter 10 livros com as partituras organizadas, né? Com os temas instrumentais, com as canções do Dominguinhos, assim, organizadas, né? Como um material de consulta. Porque quem ama Dominguinhos não é só sanfoneiro. Os instrumentistas adoram Dominguinhos, né? As músicas do Dominguinhos hoje são difundidas no Brasil e no mundo inteiro, em função da sua complexidade, da sua beleza harmônica, da sua beleza melódica. E as suas canções não são difundidas apenas no meio do forró, são difundidas em toda a MPB, em outras línguas, como a Anastácia falou. Então, é praticamente uma obrigação de nós que somos sanfoneiros, músicos, amantes da cultura, produtores culturais, né, empreendedores, que a gente leve adiante essa história de formalizar esses materiais de Dominguinhos. Então, eu faço um apelo aqui para todo mundo para que a gente crie laços e mande um axé, assim, para que a gente consiga se unir em torno da criação de um material que seja relevante e à altura da obra que o Dominguinhos merece. Porque ele dedicou tanto a vida dele à música brasileira, né? O cara dedicou mais de 50 anos da vida dele à música brasileira. Na verdade, ele morreu com 72 anos, 73, 72. Ele dedicou esses 70 anos, ou, sei lá, 60 e tantos anos à música, né? E 50 anos de gravações de carreira discográfica. Ele não gravou só os discos dele, né? Gravou com Gonzaga, Jackson do Pandeiro,
gravou em milhares de coisas. O Alfredo que está aí, o Alfredo Del Penho, que é meu parceirão aí, a gente está juntos levantando essa obra toda do Dominguinhos. Ele é um cara que, pô, que todo dia ele está descobrindo coisa que o Dominguinhos gravou no disco de fulano, de Abdias, de não sei quem. Então, poxa, cada hora a gente vai descobrindo coisas e vai aumentando o repertório e vai descobrindo pérolas. É muito importante que isso aconteça para que a gente não perca esse legado que começa lá no Luiz Gonzaga, para que não exista um hiato, né, entre o legado que começa em Luiz Gonzaga, que vem, né, com Sivuca, com Chiquinho, Orlando Silveira, Dominguinhos. Tem uma linha do tempo aí que é muito linda, muito importante e muito sólida de música brasileira, da sanfona brasileira, né? Então é isso, gente. Quem é que está por aí mais, ó? Diana Batista, um beijo para você, Diana. Um abração lá para o Rafael, um abração para o Lucas, um abração para o meu amigo Paulo Cavalcante. A relação com a Guadalupe, Paulo Cavalcante, eu não sei exatamente quanto tempo durou, não. Eu sei que eles tiveram uma filha, que é a Liv, né? Eu sei que o Dominguinhos também tem duas músicas em homenagem a Guadalupe, que é Guadá e Liv no forró, e um outro choro chamado Chorinho para Guadalupe. Eu sei que o Dominguinhos era completamente apaixonado pela Guadalupe, ele teve uma relação longa com ela, mais longa do que teve com a Anastácia, e eles tiveram algumas parcerias, eu acho que nenhuma delas teve um sucesso tão grande quanto essas outras que eu citei aqui, tá? Tem uma chamada Chega Morena, né, que é dela e acho que é do Clésio, um desses irmãos que eu falei, de piauiense, mas o Chega Morena é muito conhecido no meio do forró, mas eu acho que não no nível nacional, assim, né? Ô, Lucas, você tá falando aí da parceria da gravação internacional. Tem muitas, viu? A Anastácia falou que são mais de 400 gravações de Eu Só Quero um Xodó e que tem em várias línguas, tem versões em várias línguas. Eu não sei exatamente, não deu tempo, e também não ia dar tempo de falar aqui hoje, de quais línguas são exatamente e quais são as gravações dos artistas. Eu não tenho essa informação ainda, acho que eu vou deixar isso aí para os biógrafos do Dominguinhos mesmo enumerarem, tá bom? Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo, agradeço o carinho, lembro a vocês de, por favor, deixem aquela curtida no vídeo. Quem não se inscreveu aqui no YouTube da Orquestra Sanfônica, se inscreva, no meu YouTube também, se inscreva. Quem está no Facebook, curte o vídeo, comenta, porque assim o vídeo vai sendo, o algoritmo trabalha a nosso favor, né? Se vocês comentarem, o vídeo vai sendo mais visto por mais pessoas. Aproveitem também, ajudem a compartilhar com os artistas, pesquisadores, nas páginas de vocês. Agradeço demais. Lembrem de baixar o livro, o link está aí. Marcelo Caldi tem Sanfona no Choro. Se alguém tiver se alguém não encontrar o link, tiver algum problema, me manda uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram. Pode me mandar que eu mando o link para vocês baixarem. Tá bom, meus amigos? Olha aí o Adriano Peste, do Quinteto Peste, lá do Sul, dando bom dia. Obrigado, meu irmão, por estar aí presente. Tantos sanfoneiros que tiveram aí, o Targino, que acompanhou a entrevista com a Anastácia, o Kiko Horta, o Rodrigo Ferreiro, meu irmão, Marcelinha Coelho, sanfoneira, Paulo Cavalcante, sanfoneiro, Alfredo Del Penho, que é meu amigo, grande artista da música brasileira, tantos aí, a Graça também, que é minha aluna de sanfona, a Glorinha, a Kate Casano, lá da Filadélfia, o Gustavo Alonso, que tem um canal bonito, que é o ABC do Forró também, que diz, ele que está escrevendo a biografia de Dominguinhos, hein? Vamos lá, é isso aí, gente. Vamos trocando as nossas informações e seguindo adiante, como diz o Gustavo, vamos que vamos. E um beijo para todo mundo. Às 19h30 hoje, então, a gente encerra esse ciclo de 8 vídeos ao vivo em homenagem a Dominguinhos, em homenagem a essa obra extensa, vasta. A gente fala e nunca acaba de falar sobre Dominguinhos, né? Porque a sua obra é tão gigantesca, descomunal e importante. Então, sempre vai existir informações novas, sempre vai ter experiências aí que a gente vai conhecer dos artistas que trabalharam com ele, que tiveram essa oportunidade. E é isso, gente. Viva Dominguinhos! Nos vemos às 19h30. Beijão para todo mundo. Até mais ver. Até 19h30, tá bom?
Tchau.